E tem um detalhe interessante que é é o segundo livro que está na minha mira. Esse eu ainda não comecei a dizer, mas eu fiz alguns estudos que é interessantes. Nós temos algum minutinho aqui? Tem, fica à vontade. Uma curiosidade interessante sobre o Tiradentes. Os Inconfidentes foram presos em 1789. A história oficial e os estudos indicam que eles começaram, né, as conspirações em 85, 86 é que iniciam as conspirações lá em Minas Gerais. 85, 86, 87, 88 e 89 terminou. No ano de 1787, o Tiradentes, a história oficial registra isso. Ele pediu licença, ele era alferes, ele era militar, alferes da cavalaria. Ele pediu licença sem remuneração, licença de 1 ano. E a história oficial registra isso. Ó, durante 1 ano, ninguém sabe para onde ele foi. Ninguém sabe para onde ele foi. A história oficial desconfia que ele estava no Rio de Janeiro, ou mesmo aqui em São Paulo, tratando de conspirações e tal, mas ele estava perdido. Uma pesquisadora, uma gaúcha, mas que morava aqui em São Paulo, em Campinas, que gostava muito dos estudos da Inconfidência, ela descobriu nesse ano de 1787 um documento assinado pelo Tiradentes em Portugal. Ele pediu numa audiência para a rainha, Dona Maria. Tem lá a petição dele, porque tem lá o livro de porta no Palácio da Ajuda. O livro de porta, ele faz um requerimento de audiência, tem que pagar uma taxinha, tem o recibo da taxinha, paga Joaquim José da Silva Xavier, pagando a taxinha de audiência com a rainha. Olha só que interessante. E ele pede para a rainha 3 providências no Rio de Janeiro que são muito importantes. O Rio de Janeiro tinha falta d'água. Então ele fala que era preciso... que ele queria fazer vários chafarizes pelo Rio de Janeiro, que com isso ele levaria água para vários lugares, o pessoal buscava água no Rio das Laranjeiras, tinha dificuldade com água. Então aqui queria fazer chafariz, e com isso ele irrigava a cidade toda. Ele pede essa autorização. Pede autorização para fazer um trapiche, um trapiche, um depósito. Um depósito perto da praia. E pede autorização para construir um desaguadouro de bois, de gado no Rio de Janeiro que não existia. Você descer o gado do navio era uma logística complicada. Então ele pede autorização para fazer essa... Existe esse documento. Ele pediu autorização, a rainha despacha que ok e manda para o vice-rei aqui no Brasil essa autorização para ele construir esses 3 negócios. Esse documento existe. Curioso, ele vai lá para Portugal, faz uma petição Por que vem essa petição? Agora, olha só que interessantíssimo. A história oficial sabe que os Inconfidentes tentaram buscar o apoio dos Estados Unidos para a nossa guerra de independência. Eles encontraram com o Thomas Jefferson. O Thomas Jefferson tinha sido um dos grandes heróis da independência americana e depois virou embaixador dos Estados Unidos na França. Então, alguns Inconfidentes estiveram com o Thomas Jefferson no sul da França, em Nimes, pedindo a ele, Thomas Jefferson, o apoio dos Estados Unidos para a Guerra da Independência. O Thomas Jefferson, existe essa correspondência, manda uma correspondência ao governo americano falando isso: olha, me procurou um pessoal do Brasil, eles querem fazer independência, querem nosso apoio, nós vamos apoiar, não vamos. Os Estados Unidos respondem para ele o seguinte: fala, olha, nós não vamos apoiar oficialmente essa guerra, mas se ela acontecer, a gente topa reconhecer a independência do Brasil oficialmente, desde que o Brasil importe algodão nosso, e para isso era preciso de ter trapiche no Rio de Janeiro. Isso não está na carta, mas daí as condições. Precisamos de trato. Nós queremos comprar o gado brasileiro vindo do Rio de Janeiro. O Brasil produzia muito gado no sul. Era preciso descarregar o gado do Rio de Janeiro e fazer carregamento. É o pedido dele para a rainha para fazer o desembarque de gado. No caso, esse é o embarque, né? O embarque e desembarque. Vinha o gado do sul, embarque e desembarque. Tem que ter essa estrutura. E para ter o gado lá, era preciso de água.
e não tinha água, aí pediu fazer vários chafarizes que queria fazer na praia, ele tinha que levar água para os trapiches. Então, ele estava arquitetando toda a infraestrutura para isso. A arquitetura de acordo com a orientação do Thomas Jefferson. O Thomas Jefferson fala para ele, olha, nós vamos participar da guerra, mas a gente reconhece, desde que essas condições. Para que essas condições ocorressem, era necessário essas providências lá no Rio de Janeiro. E existe umas correspondências do Thomas Jefferson com um dos inconfidentes, que ninguém sabe quem é, que tinha o pseudônimo de Vendek. Tem umas 4 ou 5 cartas do Vendek para o Thomas Jefferson e do Thomas Jefferson para o Vendek. Um dos que estiveram com o Thomas Jefferson seguramente era um inconfidente, Joaquim, esqueci o nome dele aqui agora. Ele morreu antes da prisão dos inconfidentes. Quando houve a prisão dos inconfidentes e começaram a ter as inquirições, o pessoal pensou, vocês estiveram com o Thomas Jefferson? Ah, não, quem teve foi Joaquim José da Maia. Quem teve foi Joaquim Maia. Realmente teve uma coisa assim, o pessoal... Não, mas quem é que teve? Não, foi o Joaquim da Maia. Eu tinha morrido. Era bem conveniente empurrar para ele. Tudo, o Joaquim era o Maia. Ah, não, acho que teve sim, mas foi o Maia que tratou disso. Então ficou para a história oficial que o Vendek seria esse Maia. Acontece que o Tiradentes, ele andava lá em Minas Gerais, ele, como eu falei, ele era um meio operacional. E ele aliciou muitos dos inconfidentes para a causa, porque foram presos 26. Na verdade, a gente sabe que tinham mais de 50. Chegou uma hora que passou a ser conveniente para isso aí, pararam nos 26. E ele, Tiradentes, é que aliciou a maioria. E ele andava com a Constituição dos Estados Unidos no bolso. No Brasil era proibido ter livros. Aonde que ele arrumou uma Constituição americana? Ele era O período das cartas do Vendek é exatamente daquele ano em que o Tiradentes está desaparecido. Então, essa historiadora, ela suspeita e traz todo o fio de que um dos que esteve com o Thomas Jefferson tinha sido o Tiradentes. Daí a importância dele no movimento. E daí, assim, e várias conexões, porque ela achou lá essas assinaturas dele lá em Portugal, isso não tem dúvida. Tem esse documento do pedido lá do trapiche, do negócio, isso também não tem dúvida. Ele, Tiradentes, andava com a Constituição americana. É muito suspeito, né? Outros inconfidentes, nos seus depoimentos, falavam isso. O Tiradentes era muito entusiasmado com a América Inglesa, com a América Inglesa, os Estados Unidos. E ele andava com a Constituição dos Estados Unidos no bolso. Onde é que ele arrumou isso? E um detalhe interessante também que comprova, talvez, essa estadia dele lá em Portugal. Lembra que eu falei que eles ficaram sem defesa todo aquele período? O advogado de defesa, que fez uma bela defesa, ele fez um rascunhozinho, está no Arquivo Nacional. Uma folhazinha. Ele fazendo tópicos do que queria desenvolver. Então ele escreve o nome de todos os inconfidentes e umas 3 ou 4 linhas sobre cada um. E você vê que isso ele desenvolve na defesa. Quando chega o nome do Tiradentes, está lá assim, Joaquim José da Silva Xavier. Alferes, preterido 3 vezes de promoção, estava desincompatibilizado com o Cláudio Manoel, estava meio que brigando com o Tomás Gonzaga, recentemente chegado da Europa. Ah, então tá pronto. Já... Tá isso ele não colocou na defesa, mas está na anotaçãozinha dele de bolso. Recentemente chegado da Europa. Então essa historiadora, ela desenvolve que ele, Tiradentes, é um dos que teve com o Thomas Jefferson no sul da França. No sul da França. E o Thomas Jefferson fala uma frase interessante que vale muito para a geopolítica até hoje. Ele fala, olha, vocês têm que compreender que não existe amizade entre nações, existem interesses. Nós não vamos participar dessa guerra, mas a gente topa reconhecer, desde que vocês nos comprem o algodão, que vocês nos vendam a carne, há interesse. E ele dá um soprozinho e fala o seguinte, olha, nós não vamos participar não, mas se vocês quiserem soldados, mercenários, lá tem muito, armamento, ele fala, lá, se vocês quiserem contratar soldados lá, existem muitos que desejariam participar. Eu digo, o governo oficial não, mas lá tem, busca que lá tem. Né? Curioso. Então assim, o Tiradentes, de fato, há essa corrente que fala, ele era um coitado. Não, ele era realmente uma figura importante naquele movimento, mas que é um movimento que não existiu, né? Ou que deveria ter sido
né? E aí a República, sim, resolveu, escolheu a dedo a Inconfidência Mineira como grande movimento, até porque tinha o viés republicano, né? Então tinha a República queria esquecer tudo que era da monarquia, tudo tinha a ver com o governo imperial, e a Inconfidência tinha sido um movimento republicano, então vai ser a Inconfidência. E na Inconfidência, de fato, a figura importante era o Tiradentes. Por isso Muito que bom. Mas Muito é obrigado, isso. deputado, por sua exposição. Foi Eu é que fico aqui muito interessante. muito aqui honrado, e quando a conversa é boa, o tempo passa depressa. Passou rápido mesmo. Mas eu agradeço muito, para mim é uma honra muito grande participar aqui do seu podcast, né, que tem uma repercussão nacional muito importante, das pessoas que pensam o Brasil e que gostam, né, de história. Muito obrigado. Eu que agradeço muito. Um grande abraço a todos que nos ouvem. Obrigado a todos que nos acompanharam. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.